Por 6 votos a 5, Vera Magalhães, os ministros do Supremo Tribunal Federal consideraram necessário o aval do Congresso para o afastamento de deputados e senadores de seus mandatos por ordem da Corte. O voto de Minerva foi da presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia. Depois se configurou aí um embate, esse embate de 5 a 5. Aliás, o próprio Andreasa já tinha cantado essa bola que ficaria o voto final da ministra Carmen Lúcia. Após o voto dela, os ministros passaram a discutir a extensão das medidas cautelares impostas pelo Supremo, que deveriam ser submetidas no Legislativo. A gente separou um trechinho do voto final, né? De um trechinho, a gente deu uma editada no voto da Carmen Lúcia. Coloca aí, Wilson, e a gente já parte aqui para o debate, já passou a bola aqui para a Vera. Vai lá. Como é um afastamento de algo que foi entregue pelo eleitor, tenho para mim que, neste caso, o magistrado haverá de tomar as decisões pertinentes inerentes à jurisdição penal, mas que deverá encaminhar ao órgão competente pelo próprio magistrado, para que se tenha, então, a possibilidade de prosseguimento ou não, de manutenção ou não, da medida específica apenas de mandato, nos casos em que haja interferência, portanto, na representação popular. Ô Vera, foi um discurso longo dela, cheio de hesitações, de vai e vem, né? Mas acabou referendando aí por 6 a 5. Vai lá. Foi um voto visivelmente desconfortável, né? A presidente da corte estava bastante desconfortável. Ela estava visivelmente dando um voto político. Se fosse dar um voto pela sua convicção, eu não tenho dúvida de que ela teria dado um voto formando a maioria para o outro lado. Tanto que ela fala ali que ela concorda em quase 100% com o voto do ministro Edson Fachin, que no final restou vencido. Ela fez isso apenas levando em conta a sua posição de presidente do Supremo e para não agravar uma crise com o Legislativo, que já vinha num tom elevado na semana passada. Enquanto eu não estive aqui, os senadores aumentaram muito o tom. O Renan Calheiros chegou a dizer que seria o caso de entregar a chave do Senado para o Supremo, como se fez na época da ditadura. O Romero Jucá também falou que tinha que peitar o Supremo e não tinha nada que adiar. Foi graças a uma concertação entre o presidente do Senado, Eunício Oliveira, e a própria Carmen Lúcia, que se chegou a essa saída salomônica em que o Senado em que o Supremo avocaria logo para o plenário a ADIM interposta por 3 partidos e votaria essa questão. O Fachin pegou, se apressou, entregou o seu relatório e eles votaram como forma de mitigar uma crise institucional que vinha numa escalada, numa crescente. Então ela deu esse voto apenas para tentar abafar um pouco a crise, mas ela ficou visivelmente desconfortável, porque a ministra Carmen Lúcia tem essa característica de não gostar de entrar em bola dividida. Ela é mineira por excelência. Poucas pessoas são tão mineiras na essência quanto a ministra Carmen Lúcia. Ela gosta de ir na boa, ela gosta de dar o fecho ali quando ela vai dar uma saída que é mais ou menos consensual, mais ou menos que agrada a opinião pública. Nesse caso, era uma saída bastante polêmica, que coloca o poder que ela preside numa situação desconfortável de ter de voltar atrás em uma questão referente ao Legislativo pela segunda vez em menos de 6 meses, uma questão de 9 meses, além de tudo, a deixa mal com a opinião pública. Então, ela estava bastante desconfortável, tanto a ponto de o relator Edson Fachin perder um pouco a paciência e dizer para ela que não tinha essa coisa de voto, que ele estava vencido e acabou. Aí coube ao Alexandre de Moraes, o novato, construir uma solução técnica para que ficasse explicitada a possibilidade do Supremo, sim, adotar medidas cautelares referentes a parlamentares, mas em situações excepcionalíssimas e, mesmo assim, com aval do Senado. Sai vitorioso o Senado, acho que a gente pode discutir ainda as consequências, mas o que eu tinha a dizer sobre o desfecho do julgamento, principalmente, era esse desconforto dela e também uma outra nota interessante para mim foi um embate entre o Marco Aurélio Mello e o Barroso, que não é de hoje, né? Foi ele, Marco Aurélio, que cunhou o negócio do novato para chamar o Barroso. E ontem o Barroso veio fazer uma correção no voto do Marco Aurélio. E ele falou, penso que aqui nesta casa eu tenho um constante revisor. Ficou um climão ali.
Ô Marcelo Madureira, a ministra Carmen Lúcia votou para evitar a crise entre os poderes, você acha assim também? Acho sim, apesar de ontem eu estava com uma febre pertinaz, né, que toda hora me roubava atenção. Eu prestei o máximo de atenção no voto de Me Enerva, mais um trocadilho infame da Marta. Esse foi bom, esse eu gostei. Não, é infame, Vera, é infame. Mas são duas questões aí. Foi, evidentemente, ontem foi uma sessão política, eminentemente política da Suprema Corte. Né? Então, do ponto de vista estrutural, o resultado tinha como objetivo, e aí eu entendo a ministra Carmen Lúcia, entendo, mas não concordo, né? Entendo, mas não compreendo. Ela votou para evitar que agudizasse uma crise institucional, que já existia, e pelas conversas que ela teve ao longo da semana, né, com emissários do executivo e coisa e tal, estava claro que ela estava disposta a botar panos quentes na estrutura, nessa questão. Do ponto de vista conjuntural, esse resultado foi péssimo para o Brasil, né? Se juntar com o parecer do Zezinho Bonifácio de Andrada, lá, aquele vetusto deputado, você vê que existe claramente uma articulação, né, do PT, PMDB, PSDB, vejam bem, PSDB e outros partidos menos votados, né, no sentido estrito, no sentido lato do termo, com o objetivo de acabar com essa luta contra a corrupção, né, estancar a sangria, vamos botar panos quentes também na Lava Jato. Isso é articulado, as pessoas sabem o nome e sobrenome. É Jucá, é Renan, é Temer, é Jader, é Collor, é Aécio, é o senhor Aécio Neves. Né? Essas pessoas que escolheram justamente um velhinho de 87 anos com o pé na cova, como está o próprio Estado, como está o regime, com o pé na cova. Mas eles não entregam fácil assim, não, né? O couro, né? É luta renhida. Eles estão levando o Brasil, a um confronto. Então, eu acho que, do ponto de vista, assim, é impressionante, né, com o imediatismo do brasileiro. As pessoas empurram com a barriga um problema, né? Do curto prazo, de certa forma, resolve uma crise institucional, mas você bota gasolina na fogueira das pessoas que querem um atraso do Brasil. Eu gostaria de ouvir o Andreasa aí, que o Andreasa, de fato, ficou para Carmen Lúcia, né, decidir, como você já tinha alertado ontem aqui no programa, decidir que o Congresso, portanto, tem a palavra final sobre o afastamento. Como é que você viu a própria colocação da Vera e do Madureira nessa questão e a análise que você faz desse resultado final? Vai lá. Eu acho que o Senado não é o vitorioso nesse episódio. Não há vitoriosos nesse episódio. Nem mesmo o Aécio Neves é um vitorioso. Há derrotado. O derrotado é o Supremo Tribunal Federal por iniciativa própria. O Supremo decidiu pela própria derrota. Dito isso, claramente, eu não me lembro, desde que eu acompanho as votações no STF, eu acompanho com grande frequência, eu não me lembro de ter visto um debate tão medíocre quanto aquele decorrente do voto da ministra Carmen Lúcia. Oi. Eu acho que a gente vai ter que refazer o contato com você, porque essa ligação tá... Deve ter o alarme do Andreasa. Não, a gente vai... Vamos tentar refazer, o Silvio, Johnny, vamos tentar refazer o contato com o Andreasa. Vera, enquanto a gente faz esse contato, tudo indica, então, que na próxima semana o Congresso... Vamos falar um pouquinho dessa decisão. Vamos falar um pouco do day after, né? É o seguinte, o Senado, que vinha numa escalada retórica, peitando o Supremo, dizendo que ia derrubar a decisão, quando decidiu dar mais uma semana para que o próprio Supremo contornasse o impasse,
pagou ali para ver e ficou quieto. Agora, com uma saída que o beneficia, com uma saída em que ele Senado é o vencedor, a tendência é os senadores porem as barbas um pouco de molho. Eu escrevi um post sobre isso no meu blog hoje, que é o seguinte: eles vão evitar tripudiar em cima do Supremo, dizer que eles estavam certos, dizer que o Supremo tinha errado e corrigiu, e também fazer algum tipo de desagravo ao senador Aécio Neves, na linha do que ele gostaria, inclusive, que o Senado fizesse, de que ele ainda não foi condenado, de que não há provas contra ele, esse tipo de coisa vai se evitar, pelo menos por parte daquelas lideranças mais graúdas do Senado, esse tipo de conversa na semana que vem. A ideia é fazer uma votação rápida, o mais anódina possível, isso é a ideia do próprio Eunício Oliveira, mais anódina possível, para que apenas se diga, olha, em face da decisão do Supremo da semana passada, então entendemos que não cabe uma medida de recolhimento noturno e não cabe afastamento do mandato. Ponto. Essa é a ideia do que o senador Eunício Oliveira imagina para essa discussão do dia 17 no Senado. Se ele vai conseguir calar aqueles mais histriônicos de sempre, os magnum altas da vida, é outra coisa. Mas o que não se quer é que os líderes partidários partam para um bate-boca com os ministros do Supremo. Porque isso não é conveniente, porque o que se construiu foi realmente uma saída política e salomônica, em que o Supremo perdeu um pouco da sua credibilidade. Então não interessa aos senadores tripudiar sobre isso, porque muitos deles estão pendurados na brocha lá com os ministros do Supremo, e porque eles sabem que amanhã ou depois a roda da fortuna pode virar, pode ser que o próprio Supremo derrube alguma decisão deles, senadores, então não vão tripudiar. O que eu ouvi hoje, o que eu colhi dos políticos, o que ficou patente também na entrevista do senador Cássio Cunha Lima aqui para o Jornal da Manhã, é que eles vão tentar ir nessa linha o mais low profile possível, Patrick. Agora sim, Andreasa, vai lá, tua análise desse resultado. A Vera já falava um pouquinho do day after, né? Como é que essa situação vai ser discutida lá na semana que vem no Senado. Mas vai você. Eu acho que não há vitoriosos, como eu disse, acho que vocês ouviram isso, acho que há derrotado, o grande derrotado é o Supremo. Eu não me lembro de ter visto um voto tão confuso, tão ruim, tão fraco, tão insuficiente quanto o da Carmen Lúcia. Aquele debate de quitanda no final, em que o Alexandre de Moraes e o Celso de Mello, olha que loucura, coube ao Celso de Mello, parte derrotada na questão, formular o texto que apaziguou o plenário. É inacreditável. E por quê? A Vera tem razão, a Carmen Lúcia não está acostumada a dar votos impopulares. Ela gosta de jogar para a galera. Só que ontem, para além do fato de valar, ela não ter querido criar um climão, um conflito, investir na desarmonia entre os poderes, sobretudo ela sabia que o voto derrotado, o voto do Barroso, o voto do Edson Fachin, o voto da Rosa Weber, o voto do Fux, esse conjunto de votos era insustentável. É insustentável porque chegaria na semana que vem e o Senado Federal, bradando a Constituição, derrubaria o afastamento do Aécio Neves. É isso que estava em questão. A decisão foi tomada no Supremo corretamente, embora de maneira confusa, piorando a situação, e também porque não havia alternativa. É o ponto em que eu tenho batido aqui. Podem criar a celeuma, dividir o Supremo. No final das contas, o que prevalece sobre o Código de Processo Penal é a Constituição Federal. Foi o que aconteceu. Aquele final... Olha, é evidente que não se pode atribuir à presidente do Supremo Tribunal Federal, a Carmen Lúcia, responsabilidade pela bagunça em que aquilo se transformou, né? Mas a presidência tem responsabilidade. O controle da situação. Para mim, fica marcado na gestão da Carmen Lúcia, que ainda tem algum tempo à frente, fica marcado, por exemplo, essa sessão, aquele final melancólico e a decisão da semana passada, que deriva dessa visão construtivista da Constituição, que permitiu que a lei retroagisse contra o réu. Quer dizer, nós estamos numa quadra muito delicada para o Supremo Tribunal Federal. O Senado é uma porcaria, mas e esse Supremo? Terá já havido uma composição de Supremo tão medíocre quanto essa? Tão irresponsável quanto essa? Então, é evidente que agora o Senado não vai querer tripudiar, como disse a Vera. Tripudiar por quê? Não tem condições políticas de tripudiar, mas sabe... Agora, não tem condição política de tripudiar, mas sabe que errou ao permitir que a situação chegasse a esse ponto. E isso é muito importante. Não importa que seja o Aécio Neves, não importa que seja o Eduardo Cunha, o Delcídio do Amaral,
honestamente, à luz da Constituição, o afastamento do Eduardo Cunha foi legal. Foi legal. Se o Senado tivesse, se o Congresso, no caso a Câmara, tivesse reagido naquela ocasião, nós não teríamos chegado aqui. Se na terça-feira passada o Senado tivesse agido como um poder da República e se posicionado à luz da Constituição, não teria havido essa sessão de ontem. Então, outra coisa importante para encerrar minha participação. Ontem houve alguns votos dos dois lados que olhavam para o cenário político brasileiro sem fulanizar a questão, pensando nas leis. Pessoas com as quais eu concordo e pessoas com as quais eu discordo, mas estavam acima da fulanização. E houve alguns votos extremamente fulanizados. Votos pensados dos dois lados na figura do Aécio Neves. Um voto que pensou na figura do Aécio Neves, para poupá-lo, para evitar o desgaste, foi da Carmen Lúcia. Um voto terrivelmente fulanizado. Marcelo Madureira, concorda? Eu discordo do Andreasa no que se refere ao voto da Carmen Lúcia ter como referência ao Aécio Neves. Eu acho que a grande preocupação da Carmen Lúcia, mas é achismo, né? Claro. Ela queria dar uma freada, né, nessa crise institucional. Eu acho que o desconforto dela todo, ao proferir o voto dela, né, que certamente não é o pensamento dela, não foi para salvar a pele do Aécio. Eu acho que foi para segurar uma crise institucional. Eu concordo com o Andreasa naquilo que ele falou sobre a qualidade do nosso judiciário. Se você pensar, aí também é um ponto de vista meu, se você fizer a análise de quem votou, né, alinhado, né, você pega lá o Lewandowski, o Toffoli, Gilmar Mendes, e bota ainda mais o Celso, o primo do Collor lá, Marco Aurélio Mello. E você vê mais ou menos o perfil, né, para mim isso já é uma configuração de como as pessoas olham o país. Eu acho que foi uma votação ontem, André, essencialmente política, né? A referência é a situação que o Brasil está vivendo. E eu fico também preocupado, eu me junto a você da preocupação, se a gente tem hoje no Poder Judiciário, sobretudo na Suprema Corte, apetrecho, né, capacidade de ajudar o país a sair dessa crise imensa que a gente está afundando, né? Ontem se falou que a economia está recuperando, isso é papo furado, pessoal. Nós estamos numa situação muito séria, muito grave, com um meltdown aí, com o derretimento da economia contratado. Enquanto não resolver o problema da Previdência, não discutir essas coisas, a gente está numa situação muito grave. Hoje saíram índices econômicos, até tem um ótimo artigo no Globo do Sardenberg, mostrando que o Brasil está na rabeira do mundo em termos de crescimento. Nós não estamos nem crescendo, nos recuperando a passos de cágado. Então a situação é grave, é uma crise política. Nós temos um legislativo e executivo absolutamente disfuncionais, absolutamente inservíveis, separados dos anseios da sociedade, e nós temos que resolver esse problema, por bem ou por mal. Eu acho o seguinte, aquilo que o Andreasa disse sobre os votos que foram políticos e os que foram mais técnicos, tem realmente para os dois lados. Eu acho que os exemplos de votos técnicos que se preocuparam com questões principiológicas ali, para o lado vencedor é o voto do Alexandre Moraes, que acabou sendo até o voto guia de um lado. A parte, aquela questão que eu propus ontem, que eu continuo achando, e que eu até discuti com alguns ministros se ele deveria ou não ter se julgado impedido, e ele, pelo que eu soube, disse a interlocutores que não se julgou impedido, justamente porque não era uma questão referente ao Aécio Neves, e sim uma questão genérica, geral. O voto dele foi bastante técnico e bastante generalista. Muito bom. O voto do Toffoli também, né, nesse lado. E no lado oposto, o voto do Fachin e do Celso de Mello, que propuseram uma questão que eu acho que enfrenta o caso pelo viés constitucional, não sobrepondo o Código de Processo Penal à Constituição, como a Andreasa disse, mas enfocando a Constituição por um outro lado, que é aquele segundo o qual, para eles, o Congresso não pode ser revisor
revisor do Supremo, que isso foi uma grande discussão ali. O que outros ministros argumentaram, ministros com os quais eu conversei hoje, é que não se trata de ser revisor e sim de garantir a equidade entre os poderes. Amanhã ou depois pode ser o Senado a avançar sobre prerrogativas do Supremo e aí vai se tentar fazer o mesmo tipo de barreira, resguardar da mesma maneira. Eu acho que não cabe ao Supremo resolver as graves... Cabe sim responder aos graves problemas, às graves crises do Brasil, quando acionado, quando alguma lei tiver sido ferida, quando a Constituição estiver em crise, mas não dá para ele se arvorar em resolvedor dos problemas políticos do país, que foi o que muitos dos ministros tentaram fazer, o Barroso nitidamente, o Fux nitidamente, o ministro Gilmar Mendes nitidamente, num voto muito político, com aquela história de malandragem, de tiraram um senador da sua bancada, fulanizando também na questão do Aécio. Então não é isso, não é Fla-Flu, não pode ser Fla-Flu. Eu achei o voto dela no muro. Seria para salvar o Aécio como... Não achei que ela foi fulanizando em cima do Aécio. Acho que ela foi mais nessa questão ali de evitar um confronto entre poderes e ela ficou mais no muro por causa disso. Não vi tanta fulanização no Aécio no caso dela, como eu vi no Marco Aurélio, vi no Gilmar, vi no Barroso e no Fux, esses principalmente, né? O que eu acho é que agora o Supremo deveria uniformizar outras questões que vão suscitar o mesmo tipo de contestação daqui para frente. Tem que uniformizar entendimento sobre habeas corpus, tem de uniformizar entendimento sobre prisão em segunda instância, tem que uniformizar entendimento sobre prisões preventivas, sob pena de as suas decisões começarem a cair no descrédito. Porque cada turma está decidindo de um jeito, não dá para ser assim. Porque tem questões fulcrais que estão relacionadas a isso. Tem figuras importantes do país que estão na iminência de serem colhidas por algumas dessas questões. O Lula, o Zé Dirceu, o Palocci, o próprio Aécio, o próprio presidente da República. Então está na hora do Supremo uniformizar essas discussões. Fala, Andreasa. Não, que é o seguinte, a Vera tem toda a razão. Quando eu me referi ao voto fulanizado da Carmen Lúcia, era muito mais relativo à circunstância, né? Não dá para não perceber no voto dela uma preocupação em evitar o conflito com o Senado Federal por ocasião do assunto Aécio Neves. É muito claro. E isso aparece também no voto do Gilmar. Aparece em todos os votos, em muitos votos dos dois lados, a questão fulanizada. O grande voto vencedor de ontem, técnico, primoroso, foi do Alexandre de Moraes. É preciso elogiar. É um voto para ser lido, tá? Porque, vejam, o que estava em questão ontem ali, e o Edson Fachin não compreendeu, e o Barroso tampouco, cada um por seus motivos, o que estava em questão era o voto popular, era um mandato popular. Ao mandato popular que a Constituição Federal protege. É aquele eleito, senador da República ou deputado federal. É por isso que ele tem uma série de imunidades. E vejam, mesmo a decisão, afinal, mesmo aquela discussão para estabelecer o acórdão, afinal, o Celso de Mello deu o texto, mesmo ali, Vera, não ficou pacificado, não ficou claro até agora o que foi decidido. A gente sabe que agora não se pode afastar um parlamentar sem consulta posterior à Casa Legislativa respectiva. Mas e as outras questões? Né? Ficou uma coisa assim, aquilo que fere a possibilidade do exercício do mandato. É muito subjetivo, né? Que foi a solução proposta pelo Toffoli. É muito subjetivo, quer dizer, o sujeito ser proibido de sair à noite de casa fere o mandato legislativo? Para mim, fere. Não tem sessões que vão até tarde da noite no Senado e no Congresso, na Câmara de modo geral, no Congresso de modo geral. Então, não foi um voto também esclarecedor. Mesmo ontem, o plenário reunido, eles não conseguiram pacificar a questão. Agora, só para terminar, Patrick, queria fazer uma nota e uma correção na minha fala de ontem. Claro. Porque eu confundo muito o Barroso e o Fux, eles são muito parecidos comigo. E eu me referi a um episódio que é do Fux como sendo do Barroso, que se fala que quando o Fux foi indicado para o Supremo, ele teria beijado os pés da Adriana Anselmo. Essa história, em agradecimento, né? Essa história é do Luiz Fux, não é do Barroso. O Barroso não é o tipo de... Ele tem nojinho, ele não é o tipo de pessoa que beija pé, não.